Primeira coisa que sempre me perguntam é como atrair os investidores, né? O que seduz os investidores a investir no mercado imobiliário e tomar esse risco monstruoso de uma incorporação através de fundos. Como estruturar esses fundos imobiliários? Primeira coisa é a gente buscar uma tese extremamente consistente. Você está falando com pessoas do outro lado da mesa afortunadas, qualificadas, de alto nível intelectual, que normalmente fizeram suas fortunas em outros setores, estão sempre muito questionados os fundamentos da tese e principalmente os fatores de risco e aquilo que você vai fazer para mitigar no dia a dia. Então, primeiro, o que fazer, aonde fazer, com quem fazer e como fazer. Isso é fundamentalmente importante na hora de você sentar com o investidor, mostrar a sua tese e por que ele deveria investir dentro desse segmento e com você. Capacidade de gestão de investimentos e uma boa relação risco-retorno. Não adianta a gente sentar na frente do investidor e não ter um número expressivo de rentabilidade diante desse risco monstruoso do mercado imobiliário. Então, a gente está falando de métricas que são observadas pelo investidor, também conhecido como TIR, que é a taxa interna de retorno ou a rentabilidade, que ela é oriunda dos custos de investimento, retorno de investimento e principalmente no prazo que isso acontece, entre você comprar, você vender, o quanto você apurou de lucro em quanto tempo. Tá? E, por fim, o múltiplo de capital. O que é o múltiplo de capital? Eu coloquei 1 milhão na SPE. Quanto que eu tirei da SPE? 2 milhões? Então, eu tenho um múltiplo de 2 vezes num certo tempo que vai gerar uma rentabilidade de tanto. Quais são os fundamentos do mercado imobiliário? O primeiro deles é taxa de juros. Então, taxa de juros proibitivas, como a gente teve em 2014 até 2017, 18, de 14,25, é praticamente um freio no mercado imobiliário, porque ninguém vai investir num negócio para ter rentabilidade de IPCA mais 13, que é o que paga para o cotista, em média, tendo uma NTNB ou qualquer Selic numa casa de 14. Não existe sentido de você alocar dinheiro numa tese de risco, onde seu dinheiro fica engessado durante 6, 7 anos, em detrimento de você colocar num CDI que está pagando a mesma coisa e você pode resgatar a qualquer momento. Oferta de crédito, porque esse mercado também é carente de funding para financiamento à produção e também para a venda dos imóveis para o mutuário final. Cada 10 mutuários finais que compram um apartamento, 7 ou 8 financiam e 2 pagam à vista. Esse é um número estatístico. Ou seja, esse mercado com taxa de juros alta, sem crédito, é um mercado que não anda. E, por fim, que é a nossa principal preocupação, emprego e renda. Porque se não tiver demanda, e demanda entende-se capacidade de compra desses compradores, não tem venda, e não tendo venda, não tem nada. Então, você precisa fazer isso, de alguma forma, caber no bolso de quem vai comprar. Quais são as tendências que a gente está enxergando de preços de imóvel para a região metropolitana? Primeira coisa, o imóvel ele é composto de terreno, que é uma componente que, depois do plano diretor, sofre uma forte pressão de alta de preços, basicamente por dois fundamentos. Primeiro, a área de superfície de São Paulo, até 2014, 8% dessa área, aproximadamente, fazia mais do que 4 vezes. Depois do plano diretor, somente 4% dessas áreas fazem mais do que 4%. Ou seja, existe uma competitividade muito grande para a compra desses terrenos no eixo, o que onera o preço de terreno, que historicamente nunca caiu na cidade de São Paulo. O máximo que ele pode acontecer é não corrigir a inflação, mas cair preço de terreno a gente nunca viu. Segunda componente, outorga. No próprio plano diretor, o preço das outorgas foram revistos. Então, a própria prefeitura ela é sócia sua no empreendimento e não tem o que fazer a não ser pagar o preço que a prefeitura quer e colocar mais um custo dentro da sua operação. Terceiro componente são os custos de incorporação. Esse a gente vê estabilizado, sem nenhum tipo de tendência de aumento. E, por fim, a cadeia construtiva, que hoje está estável pela queda sensível do volume de construções.
Por isso que a estrutura está em 550 congelada. Mas, a partir do momento que começar a refletir nas obras aquilo que já está refletindo no número de lançamentos, e com uma mão de obra cada vez mais escassa, que é uma mão de obra artesanal, certamente você vai ter uma pressão de custos. Falando um pouco desse contexto, a nossa pergunta e a nossa provocação com o tema aqui foi: se o preço dos imóveis tem uma tendência de alta por tudo aquilo que a gente falou aqui, e o desemprego e a renda real ainda são o desemprego é alto e a taxa real, a renda real está em queda, você está abrindo uma boca no gráfico. Até quando esse consumidor final vai conseguir comprar as unidades? Até quando esse mercado vai ter funding e atratividade para quem investe? A gente acha que sim, que está chegando muito perto desse limite. E aí a gente traz essa seguinte condição. Preço do imóvel, o lucro, que eu acho que dificilmente alguém vai abrir mão pelo risco. Não dá para você abrir mão de comissões e impostos. Você tem que falar da cadeia de custos. Então, abrindo um pouco a cadeia de custos, tem terreno e outorga, que eu não vejo hoje possibilidade de os terrenistas se comoverem com o mercado imobiliário e falar assim, olha, vamos abaixar o preço aqui dos imóveis, porque senão não vai ter mais incorporação em São Paulo. O cara normalmente é afortunado, quem tem terreno, o cara senta em cima do preço, quer, não quer, não compra. E aí você vê todas as grandes correndo atrás do mesmo terreno, inflacionando aquele terreno e criando um desafio futuro de preço de venda ainda maior, com a crença de que a renda vai melhorar e que lá na frente esse consumidor final vai ter condição de comprar. Então, tem uma tendência aqui de subida. A incorporação a gente vê como normal, e isso gera o grande desafio dessa sala de tentar, de alguma forma, mexer em ciclo de negócio, porque isso é um negócio de ciclo, quanto você coloca e quando você tira esse dinheiro, e principalmente de custo. Essas coisas, para nós, estão completamente correlacionadas. Quando você mexe em custo, você mexe em prazo. Não tem como desassociar isso. E aí o grande desafio, dentro da nossa visão, é trazer uma redução nesses preços de imóvel de pelo menos 10%, o que vai tornar um desafio significativo nessa cadeia de construção, porque você não está brigando aqui por uma eficiência dos suprimentos, de você ter 1%, 2% na redução do seu orçamento. Para que isso possa acontecer, você está buscando ali talvez 15% no custo de construção. E, para isso acontecer, na nossa visão, tem que ter uma união do mercado. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa cadeia técnica durante muitos anos da minha vida. É muito difícil você mobilizar a cadeia da indústria, que é o que pode ajudar a ter sistemas, se não tiver uma união do setor. Nós temos que, de alguma forma, reduzir o nosso custo de construção. Tá? Então, meu primeiro slide, eu quero mostrar a Revolução Industrial 4.0. Nós estamos falando de uma manufatura avançada. Manufatura essa que eleva a qualidade lá para cima e o custo para baixo. Tá? Nós estamos falando máquinas falando com máquinas, esses robôs conversam entre si, emitem um monte de big data que são armazenados e depois são levados através de uma plataforma mobile para alguém analisá-los. Agora, vamos ver como é que se encaixa a construção civil. Essa definição convencional feita à mão não é minha, é do Ceoto. Tá? Ou seja, nós temos o convencional feito à mão, é aquela empresa que quem comanda tudo é o mestre no canteiro. O canteiro é o nosso chão de fábrica. Tá? Os materiais são recebidos a granel, mas é 1.0, tem um nicho deles. Logo em seguida, nós temos convencional racionalizado. Todas as grandes construtoras estão aqui, convencional racionalizado. Tá? Como é que funciona o chão de fábrica, o canteiro de obras, nessa 1.0 e 2.0? A gente chama de trabalhar na construção 1.0, nós vamos trabalhar na plataforma 1.0 e na 2.0. Vamos falar um pouquinho sobre a construção 2.0, algumas características dela, pessoal, e a gente vai identificar muito com isso. Primeiro, gera muito retrabalho, gera muitos resíduos. Da mesma forma, mão de obra intensiva, intensa. Falar em produtividade, como o senhor falou, é uma piada no nosso setor.
Da mesma forma, pessoal, não tem melhoria contínua. O que manda na indústria é melhoria contínua. Você saber que você comprou um carro hoje é o melhor do que de ontem. E vai comprar o carro de amanhã, tem mais tecnologia do que de hoje. Agora, como é que você pode fazer melhoria contínua se você tem 20 fornecedores para fornecer o mesmo serviço e eles ficam degradando a nível de preços? Esse não é o modelo ideal. Da mesma forma, você levar o material lá para cima é um parto. Às vezes, o fornecedor fica esperando 3 horas para chegar o material que está dentro do subsolo. Isso precisa mudar também. É custo em cima de custo. Você vê, é muito desperdício que a gente vê. E, no final, a escala trabalha contra você. Você está num setor que a escala é contra você. A escala é sempre a favor. Quem já não pensou o seguinte, bom, eu estou crescendo demais, vou parar, porque eu estou perdendo o controle. E perde o controle mesmo. Da mesma forma, você está num setor onde o custo de produção é alto. E o custo de pós-ocupação é altíssimo. Então, você está num setor onde a escala trabalha contra você, o teu custo de produção é alto e o custo de pós-ocupação é altíssimo. Bom, mas espera aí, mas o que é custo de pós-ocupação? Quando você acabou a obra. Se vocês olharem, por exemplo, o que mudou da construção 2.0 para 1.0? Não mudou nada. Qual que era o lançamento estrutural na 1.0? É pilar, muita viga e laje. E na 2.0? Pilar, viga e laje. Diminuiu o número de vigas, mas tem viga. Como é que era a fachada argamassa? Como é que era a fachada no 1.0? É fachada argamassa com espessura de 10 a 15 centímetros. Hoje, quanto que é? De 6 a 8 centímetros. O que mudou? Nada. Nós estamos entrando no sistema industrializado da construção 3.0, que eu chamo de realidade 3.0. Onde o nível de trabalho é plataforma 3.0. É completamente diferente da plataforma 2.0 e da 1.0. Então, e nós estamos falando num sistema full building technology. É um sistema completo. Ninguém está falando, eu vou fazer alvenaria. É um sistema completo, desde o concreto às chaves na mão. Essa é a diferença. Mas onde é que nós estamos querendo chegar? Estamos querendo chegar no 4.0. Esse que tem valor. O 3.0 tem muito valor. O 4.0 tem muito valor. A gente tem que fazer uma lição de casa. Muita gente fala o seguinte, eu fui no Vale do Silício. Aí eu falo o seguinte, fazer o quê? Para fazer turismo. Porque precisa mudar alguma coisa, essa mudança está aqui. Você tem que, de alguma forma, reduzir o custo operacional da sua produção. Está alto, está altíssimo. Você tem que reduzir seu prazo, está alongado demais. Você tem que reduzir sua mão de obra, está excessiva demais. Você tem que reduzir seu custo pós-ocupação, está preocupante. Tá? O teu custo fixo tem que abaixar. Eu vejo muita empresa com muita burocracia, uma pessoa fiscalizando a outra, tá? Isso tem que mudar. E, por último, você tem que crescer com novos projetos. Quando se fala em novos projetos, não é eu quero crescer, mas eu vou ficar só em São Paulo para lançar. Você não vai sair disso. Quando você... Tem empresa que eu vejo que está fazendo Minha Casa Minha Vida. Meu amigo, você tem que estudar isso. Isso é um projeto que vai durar 1 ano para você fazer. Tem elevadores que comportam isso? Não. Então, o elevador tem que ser mais barato. Tem que ser criado produtos para esse modelo. Não é fazendo com que, de alguma forma ou de outra, você derrube a qualidade para conseguir esse custo. E vou deixar minha provocação aqui, tendo a licença poética de não ser técnico no negócio de vocês, e sim venho de um olhar de marketing, um olhar da fusão de tecnologia com marketing, com inteligência de dados. Muitos de vocês devem usar geografia de mercado no início de todo o processo que eu vi aqui de construção, né? E se a gente pensasse aí na geografia de mercado 4.0, né? O que seria isso? Hoje, como o último palestrante comentou aqui, o mundo está vivo, o mundo está coletando dados a todo instante. Então, de fato, fica complexo a gente pensar numa obra que demora para ser executada em 3, 4, 5, 10 anos. Lembrando que ontem o SoftBank investiu $250 milhões no 5º andar, que foi citado hoje, virando o primeiro unicórnio na área de vocês aqui, brasileiro. Então, quer dizer, o 5º andar nasceu em 2013. Então, quer dizer, se a gente demorar muito para fazer uma obra, nasce um unicórnio nesse período. E aqui o olhar é um pouco de como a gente pode fazer com que essa visão não seja só pré-obra, e seja constante, seja uma visão de negócio. Talvez a gente comece a pensar na construção como um novo business, e não só na forma de construir feita até então, né? Então, aqui hoje, eu imagino
que vocês tenham, sim, fazem uma análise sobre a região, mas, de fato, será que a gente consegue ter uma análise usando novas tecnologias? E aí eu tenho alguns sensores aqui no bolso de vocês hoje, me dizendo várias informações sobre vocês, me dizendo onde vocês dormiram essa noite, quantos vocês se deslocaram até aqui, quanto tempo vocês estão aqui, da onde vocês vão depois daqui, enfim, diversas, que tipo de estabelecimento vocês frequentam, enfim, diversas informações que podem compor, sim, uma visão estratégica viva de entendimento sobre quem é o meu real comprador do meu próximo empreendimento. Aliás, quem pode ser o meu sócio no meu próximo empreendimento? Porque, na minha visão, ele não vai só comprar tijolo, ele não vai comprar laje, ele não vai comprar nada físico. Talvez ele compre o negócio de vocês, que ele ganhe com vocês. Eu acho que esse delta aí de resultado operacional de construção pode ser buscado no pós, né, no durante a construção está pronta, como um business, como um negócio, onde você passa a ter vários sócios moradores ali que você já, obviamente, tem dentro do lugar. Hein? Por que eu pagaria um condomínio com diversos serviços, os quais eu não uso? Eu acho que essa é uma das grandes ingestões, até hoje, de um proprietário de um imóvel. Por que eu não tenho uma lista de serviços baseado num entendimento preditivo de comportamento, onde eu possa ter serviços associados ao meu valor fixo de condomínio? Ou seja, meu condomínio custa R$1.000 por mês. Legal. Por que nesse R$1.000 eu não tenho uma lista de 10 serviços que eu posso usar, 3 que competem a esse valor de R$1.000 por mês? E que daqui a 3 meses eu queira mudar. Eu tive um filho, mudou meus hábitos e eu realmente resolvi ter outros serviços associados ao meu condomínio. Enfim, coisas desse tipo eu vou deixar aqui como uma provocação. Então, o que mudou? Né? A gente passa a tomar decisão baseada em dados, como a gente ouviu aqui. Isso muda bastante a perspectiva de um empreendimento. E eu acho que vai mudar muito mais daqui para frente. Então, é uma coisa que vocês têm que estar muito atento mesmo. Tá? Ao mesmo tempo, como foi bem falado, dados por dados não quer dizer nada. Né? O importante é você conseguir transformar ele em decisões inteligentes, em negócios inteligentes. Tá? Então, na minha visão, o projeto era desenhado sob uma perspectiva de um arquiteto, por exemplo, né? Tudo começava ali, e agora ele deve ser desenhado sob a medida do comprador. Né? Então, a gente tem que ter uma visão clara de o que a gente quer desse usuário. Né? Então, aqui eu separei alguns comportamentos, por exemplo, transacionais recentes desse consumidor. O que ele está buscando hoje? Conveniência. E aí, quando a gente vai para o lado de conveniência, por exemplo, você imagina como, enfim, no nosso dia a dia, na nossa jornada, quanto mais conveniente for, melhor. Então, a gente não quer se deslocar muito, a gente quer, imagina a gente ter, por exemplo, uma concierge, um bot, um robô, sendo uma concierge que vai organizar o seu condomínio, todas as demandas de serviço de um condomínio. Na sua opinião, aquilo que é feito sob medida tem mais ou menos valor para o comprador? Na minha opinião, tem muito mais valor. Né? Então, eu vejo que a gente, quanto mais ousado a gente for e criativo do ponto de vista de uso de novas tecnologias para a construção de um novo negócio, de uma nova ótica de negócio em construção, a gente tem aí talvez uma nova frente enorme de possibilidades para a gente rentabilizar um mercado que, pelas tendências aqui, está difícil. A construção a gente ainda vai pedalar muito para a gente conseguir ser eficiente, por exemplo, como a China, por diversas burocracias existentes. Mas talvez se a gente for para um caminho de um hub de serviços, de possibilidade de estar transformando o local de moradia em um novo negócio, com uma visão um pouco mais estratégica e atualizada, talvez aqui seja um grande business para todo mundo. Obrigado.